Se você não quer spoiler de Thor, Amor e Trovão, sai agora do vídeo. Sai daqui! Porque agora tá na hora da gente falar de cena pós-crédito. Daquela mesma que mostra que o Zeus sobreviveu ao ataque do Thor e mandou o Hércules fazer o trabalho sujo. Será que Hércules dá conta do Thor? Será que tá vindo uma guerra entre panteões de deuses? E por que os deuses do Semi são um bando de safado? Vem comigo que eu vou explicar o que tudo isso muda pro Semi. Vamos lá. Antes, Peter aqui. Antes de falar sobre o Hércules, é importante a gente entender como é que os deuses estão sendo adaptados pro Semi. É muito importante eu passar isso pra vocês. Basicamente, galera, todas as mitologias da vida real são representadas na Marvel. Elas existem no universo da Marvel. Assim como várias outras mitologias alienígenas foram inventadas. Deuses de outros povos que vivem em outros planetas pelo universo. Nos quadrinhos existem milhões de deuses espalhados por aí pelo universo. E o Gore, nas HQs, dividiu os deuses em dois tipos. Segundo ele, existem os deuses que só fazem o que querem, né, que são violentos, os arrogantes, e o outro tipo são os deuses inúteis. Os deuses que têm poder para ajudar as pessoas, mas não fazem nada. Como os deuses de Cronos, por exemplo. Eles manipulam o tempo, são os protetores da linha do tempo, mas não fazem nada com esse poder. Eles só usam para fazer as plantações do campo crescerem mais cedo. Só isso. Por isso que nas HQs o Gore fica enfurecido. Ele percebe que durante toda a vida dele, as pessoas passaram o tempo todo admirando deuses que estavam cagando para eles, né? Tipo, pros povos, né? Porque para quem pedia oração para eles, né? Passaram a vida sofrendo o povo, sabe? Morrendo, enquanto os deuses estavam lá de boa, sem fazer nada. Já no filme, os deuses são FDPs mesmo, sabe? Tipo, tudo safado. No Semi, eles são escrotos demais. A cidade da onipotência nas HQs é, como eu falei, é uma biblioteca gigantesca, enorme. É um nexus que completa todas as informações já escritas sobre os deuses. Já no Semi, a cidade da onipotência virou um centro de, porra, de sacanagem dos deuses. Ali é o bordel dos deuses, né? Todo mundo tá ali querendo participar da orgia dos deuses, fazer festa. Os caras, porra, só pensam nisso. É um pouco estranho, tá? Principalmente porque todos os panteões estavam ali, né? Não era só o panteão grego que foi transformado nessa safadeza aí. Todos os representantes dos panteões estavam naquele lugar com a mesma mentalidade. Tudo safadex. Então isso muda muito toda a mitologia dos deuses da Marvel do Semi, entende? E eu fico curioso pra saber onde é que tá o Olimpo também, né? Tipo, por que o Zeus não tá no Olimpo? Zeus parece que tá vivendo na cidade da onipotência. Todas as cenas dele nesse filme dão a entender que quem manda no lugar lá é ele. Os servos que estão ali são servos dele. Outra coisa que me deixou curioso também foi o nível de poder dos Zeus. Tinha um monte de deus ali, tava todo mundo com medo do Gore. E eu nem sei te dizer porquê, tá? Quando o Gore apareceu, ele não parecia tão forte. O Thor sozinho tava dando conta dele. O Gore só ficou mais forte mesmo naquela dimensão de sombras dele, porque ele é mais forte lá. Mas fora dela, ele não era nem tão forte. Thor também matou Zeus sem tanto problema. Tudo bem, né? Thor atravessou o peito do Zeus com o raio do Zeus. Né? Com a própria arma dele, que o filme explica lá que é uma mega arma poderosa e tal. Mas mesmo assim, é estranho ver um Skyfather, que é o Zeus, né? Um Skyfather sendo meio fraco, morrendo fácil. Pra quem não sabe, vamos lá, galera. Nas HQs, o que são os Skyfathers? Os Skyfathers, eles são líderes de panteões. Cada grupo de deuses tem um líder. E é um Skyfather. Sabe, são os deuses mais fortes de cada panteão. Odin é o Skyfather do panteão nórdico. Zeus é o do panteão grego, por exemplo. Né? Um governa Asgard, pô, e o outro governa o Olimpo. Por isso que nas fases que o Thor governa Asgard, Odin passa os poderes dele pro Thor. O Thor ganha a Odin Force para poder virar um Skyfather também. A Odin Force transformou o Thor no Skyfather, para você ter noção do poder que é um Skyfather. É quase uma... Eu diria que é um nível abaixo de uma entidade na hierarquia, sabe? Uma entidade cósmica, aí vem o Skyfather. E alguns Skyfathers batem direto com entidade na porrada, tá? No X1. Agora, deuses desse nível de Skyfather, pô, peitam, por exemplo, Galactus, Fênix, sabe? Eles têm poder pra destruir galáxias e até o universo inteiro. Como é que você vai comandar um panteão de deuses sem ter esse nível de poder? Não tem como. Já no Semi parece que não tem isso. Odin, Ragnarok, fala que o poder do Thor vai além do dele. E agora Zeus pede pro Hércules ir atrás do Thor no pós-crédito. Então o Hércules vai fazer um trabalho que o próprio Zeus não deu conta. Sabe, é uma hierarquia de poder meio bugada quando você para pra pensar. Mas os confrontos entre o Thor e o Hércules nos quadrinhos são equilibradíssimos, ok? É tipo Thor e Hulk, né? Nos quadrinhos também é equilibrado. Os dois disputam ali, tipo emparelhado, força física, sabe? Já tiraram o planeta de órbita numa simples queda de braço lá. Entre os dois, tiraram a queda de braço, o planeta saiu de órbita. Então podem ter certeza que se adaptarem bem essa rivalidade do Thor com o Hércules, é porque vai estar vindo aí uma luta casca grossa pra caramba. Pelo menos deveria vir, né? Eu já não sei mais o que o Sam vai adaptar. Porque assim, o Hércules da Marvel é casca grossa. Teve saga até dele sendo o deus mais importante da Marvel.
saga dele como protagonista, ele lutando contra o Amatsu Mikaboshi, que era o deus do caos da mitologia japonesa, e foi casca grossice pura. Na boa, galera, o Hércules mostrou ali ser muito, muito badass, tipo, peso pesadíssimo. Se souberem aproveitar o Hércules no CM, tem muito plot bom que dá pra adaptar. E olha que eu curti o visual dele no pós-crédito, tá? Tá bem inspirado no visual do Hércules na fase All New, All Different Marvel, sabe? Nessa última fase da Marvel aí que a gente viu. Foge um pouquinho do padrão do uniforme que o CM faz. Eu tô gostando que os caras estão sem medo de botar as coisas mais coloridas. Eu acho legal isso. Mais uniformes de quadrinhos mesmo, sabe? Só que, por outro lado, tem que consertar os outros problemas, né? Porque as últimas produções do CM estão repetindo os mesmos erros. Quem acompanha o canal aqui sabe do que eu tô falando. E você, o que espera pra porrada entre Thor e Hércules? O que você não quer que façam com o Hércules no CM? Comenta, dá a sua opinião do que você não quer que façam com o Hércules, tá? Que tipo, pô, fizeram isso aqui, eu não gostei. Manda ver nos comentários. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar cobrindo tudo sempre. Sempre quando tiver um barbão branco, eu também não vou parar não, tá achando o quê? Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!